Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, o Wilton falando com você, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos gravando agora mais um episódio do nosso querido podcast, hoje com uma convidada muito especial e tudo isso para entregar para você conteúdo, histórias que possam te inspirar e que você possa absorver tudo isso para o seu crescimento pessoal, profissional. Então seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer receber todos vocês aqui e vamos lá receber a nossa convidada para conhecer um pouquinho mais da história dela, da história de vida, da história profissional, entender um pouquinho como funciona. Ela, nossa querida Silvia. Seja muito bem-vindo, Silvia, um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, adorei. Ah, que bom, estamos muito felizes em receber você aqui. Silvia é nutricionista, não é não, Silvia? Isso, sou nutricionista há 14 anos. 14 anos já? Bom nem falar o tempo, né? Que passa rápido. Entrega a idade, é assim, né? Que bacana. E essa questão de você se tornar nutricionista, isso foi desde sempre? Você sempre quis? Ou em que momento surgiu isso na sua vida? Acho que é um desafio, né? Quando a gente termina o colégio, você é muito jovem para pensar o que você quer fazer da sua vida. Sim. Tanto é, né, que eu vejo muita gente aí já com 30, 40, até mais anos trocando de profissão porque não gosta do que faz. Exatamente. Ou, enfim, porque não é realizado. Quando eu terminei o terceiro colegial, eu achava que eu queria ser psicóloga, que é até meio parecido com nutrição. É legal você falar isso, a ideia era outra, então. A ideia era outra. E aí, o meu colégio, na época, promoveu uma feira de profissões e em 10 minutos, vendo uma palestra da esposa do meu professor de física, que era a matéria que eu menos gostava na época, eu me convenci que eu queria fazer nutrição. E aí, a minha mãe falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu quero fazer nutrição, vou trabalhar com marketing de alimentação e tem muitas áreas para eu tentar. Sim. Aí a conversa foi, então tá, você tem 1 ano para passar na USP, e se você não passar na USP, você se vira, você vai ter que estudar e trabalhar e dar os seus pulos para pagar uma faculdade. E aí eu comecei a fazer cursinho, estudar, tentar entender física, que era impossível para mim. E aí, no meio do ano, eu tinha uma faculdade que na época era muito boa, de nutrição particular, e eu resolvi fazer a prova para ver se, de repente, eu iria passar, qual seria a classificação. E aí, foram 120 pessoas que prestaram e tinha 80 vagas, que eram 2 turmas. Legal. E aí, eu passei em 3º lugar. Olha só! Aí, a conversa em casa mudou, né? Eu tive a ajuda dos meus padrinhos para pagarem a minha faculdade. Legal. Mas eles sempre me cobravam muito. Então, era assim, a gente te dá por um lado, mas você tem que fazer a sua parte. Sim, que legal. E aí, fui fazendo a faculdade, entendendo um pouco, né? Porque tem mais de 20 áreas dentro da nutrição que você pode trabalhar. Mas na minha cabeça, eu queria trabalhar com marketing de alimentos. Tudo bem. Terminei a faculdade, aí tentei prestar um trainee para uma empresa que na época era a empresa dos sonhos. E aí eu não passei. Fiquei super frustrada. E aí, né, como a gente faz 1 ano de estágio obrigatório, isso vai abrindo portas, te apresentando pessoas. Se você faz um bom trabalho, né, como Exato. Estagiário. E aí, eu arranjei meu primeiro trabalho na área que eu falei que eu não iria trabalhar, que era a área clínica. Atendendo pessoas, né? Isso, na verdade, com a nutrição clínica, que são os pacientes internados. Ah, entendi. Então, é legal você explicar isso, porque às vezes a gente que tá de fora não conhece, não entende. Porque tem o caminho, o paciente ele é internado, e aí tem aquele paciente que tem alta e o paciente que fica por uma permanência no hospital. Então, ele precisa de cuidados, porque ele pode ter algum nível de desnutrição, de algum risco. E aí, o nutricionista clínico, que a gente fala que é o primeiro cargo, assim, é o que ele faz. Ele visita, ele acompanha. É legal você falar, porque, na verdade, eu já tinha visto isso em hospital, né, nutricionista, e já havia me feito essa pergunta. Mas o que a nutricionista tá fazendo ali, né? Tipo, a pessoa tá doente. Exato. Tipo, acho que não é o momento para ver muito dele comer, né? Ele precisa sair dali, né? Então, agora você explicando ficou mais claro, entender. É porque muitas vezes esse paciente, ele internou, mas ele já tem alguma comorbidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório, mas
para ser bem fácil de entender. Ele internou porque ele teve uma infecção, porque ele tem uma ferida na perna. Tá. Então, o serviço de nutrição, através de suplementação, de alimentação adequada, vai ajudar a suprir essa necessidade dele, demanda proteica para fechar a ferida, para ele ter alta logo. E aí, era um trabalho que eu trabalhava 12 por 36, que era super longe da minha casa. E... Quanto tempo você demorava para chegar lá? Eu demorava quase umas 2 horas para ir, 2 horas para voltar na época. E tem uma questão, os hospitais, eles podem ter a nutricionista que é contratada da autogestão, que é do próprio hospital, ou da empresa terceirizada. Eu era da empresa terceirizada, que é o cenário mais desafiador, porque você tem que ter um conhecimento técnico para discutir caso com o médico, mas a questão de remuneração é muito baixa. Tá. Eu acabei de consultar ali enquanto eu estava esperando, então só para as pessoas terem uma ideia, né? Um nutricionista clínico, ele pode começar ganhando R$ 2.900, que, como a gente sabe, hoje tudo muito caro. Claro. Não dá para nada. Sim. Mas você tem que ter um conhecimento, eu não vou falar de um médico, mas você tem que conseguir falar aí de igual para igual. E sempre lembrando que quando a gente fala, por exemplo, dela tá ganhando esse valor, tem todo um investimento de tempo e dinheiro, financeiramente falando. E alto, né? Exato, para ela chegar nesse ponto. Sim. Não é que do nada ela, na vida, eu quero ser isso, vai lá e... Vou conseguir, né? E aí, me assustava que nesse hospital, esse foi o primeiro que eu trabalhei, tinha uma nutricionista que era da prefeitura e ela já estava lá há mais de 30 anos. E eu olhava e falava, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero criar raízes no hospital e morrer trabalhando em um lugar só porque eu tenho um salário bom, ou enfim, por alguma coisa que me prenda, mas que eu não goste do que eu faça. E aí, na época, eu falei, quer saber? Eu vou emendar uma pós de nutrição clínica e terapia nutricional, que vai me ajudar a entender um pouco mais dessa parte clínica. Legal. E isso foi mais ou menos uns 6 meses depois que eu me formei. Aí todo mundo, nossa, mas por que você vai fazer uma pós agora? Eu não quero fazer, em alguma coisa vai me ajudar. E aí, essa pós me possibilitou trocar de cargo no hospital. Tá. Porque aí você perguntou, né, o que uma nutricionista clínica faz. Exato. Mais ou menos em 2016 ou 2014, uma coisa assim, saiu uma lei que todos os hospitais privados ou públicos, eles precisam ter uma equipe multidisciplinar. Porque senão cada médico vem e olha o seu paciente só em partes. E precisa ter um médico, que é o nutrólogo, que olha o paciente inteiro. Então, tudo bem, o intestino não está funcionando, mas o que a gente vai fazer para melhorar? A imunidade está baixa, mas o que a gente vai fazer enquanto a isso? Então, para entrar nessa equipe, precisava ter essa pós que eu fiz. Então, mesmo aí com as dificuldades de um hospital pequeno, eu consegui entrar nessa época, nessa equipe multi. E aí eu tava super feliz, mas era isso, né? Eu tinha certeza que era o que eu não queria por muito tempo. Engraçado, né? Porque você começou a questão de escolher o curso indo para algo que você não queria, né? Era teu alvo era outro. E depois, quando você vai engrenar ali também, algo que você não quer. É engraçado isso. Porque aí, né, talvez... Mas são as oportunidades, isso. A gente precisa entender isso também. É isso que eu ia falar. Eu falei, bom, já tô aqui, tenho que fazer um bom trabalho. Eu gosto de lidar com pessoas, mas não quero estar aqui para sempre. Era isso. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma vaga de gestão dentro desse hospital, que era pequeno. Lá. E aí, eu cobri uma nutricionista, né, numa época de férias. E aí, a nossa chefe falou assim, surgiu uma vaga em outro hospital. Quer ir? Eu falei, não. Aí ela falou, então tá, se você não for, eu vou te desligar. Aí eu fui obrigada, né? Esse período girou em torno de 4 anos. Foi de livre e espontânea pressão. Porque, enquanto gestão, a gente brinca que você emburrece da parte nutricional. Tá. Porque aí você faz realmente um trabalho de gestor. Sim. E aí, tudo bem, eu tinha sido promovida, não era muito o salário, mas era um cargo de confiança, né, na época. E comecei a trabalhar nessa outra unidade hospitalar. E aí, nessa época, alguém me falou assim, olha, no Hospital do Bradesco, no Edmundo Vasconcelos, vai ter um processo seletivo, e é um hospital grande, que as pessoas gostam muito, você não quer prestar? Aí eu falei, vou prestar, né? Porque, né, eu não queria morrer no mesmo lugar. Claro.
E aí, na época, foram 80 nutricionistas para uma vaga. Só que eu acho que quando você não está desesperado por alguma determinada coisa, que não precisa ser só um emprego, você vai com um pouco mais de tranquilidade. Eu chamo isso de paz de espírito. Você tá na paz de espírito, as coisas acontecem. Porque eu falei, bom, bem ou mal, eu tô um pouco melhor do que eu já estava, mas se melhorar é sempre bom. E aí eram muitas etapas e entrevista com psicóloga do Bradesco da Cidade de Deus, do hospital, com a gestora. E aí eu fui pra final, fiquei eu e mais uma outra nutricionista. Das 80. 80 pessoas ficaram vocês duas. Isso, porque começou com uma prova técnica, aí com uma redação, e aí depois eram essas entrevistas, né, pra ver aí um pouquinho, entender, né, quem era quem. E aí, eu acho que o que mais me ajudou a conseguir ser escolhida nessa época foi que, como eu tinha feito o trabalho contra a minha vontade de gestora, mais ou menos algumas coisas eu entendiam, porque não era o foco, lá era um hospital autogestão, mas se precisar, a gente sabe o que fazer. Claro. E aí, tudo bem, passei, fiquei super feliz. Entrei como nutricionista clínica de novo. Olha porque lá. as coisas são assim, né? Quem é da área sabe que é tudo muito difícil e muito concorrido. Claro. Então... Não, mas 80 para 1 já mostra, né? Eu tava olhando ali, dei uma consultada. Em 2024, estima-se o Conselho Federal de Nutrição que tenham 200 mil nutricionistas formadas. Sendo colocadas no mercado em 2024. É muita gente, muita se gente. a gente pensar. Né? Para talvez não tantas vagas boas de trabalho. E aí, eu entrei no hospital. Nesse hospital, eu trabalhava da 1 às 10 da noite. E eu esqueci de falar uma coisa importante. Como eu sempre soube, né, lá dentro da minha cabeça, que eu não queria... morrer fazendo aquilo, eu comecei a atender por minha conta. Tá. Então, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, você atende? Aí eu falava, sim. E eu ainda não atendia particular, né? Fazer a consulta ali específica. Mas você já podia fazer isso? Já. De querer poder, podia? Já podia. Tá. Tecnicamente, sim. Ok. Mas eu ainda não fazia. Não tinha dado esse passo ainda. Isso. E aí, nessa época, eu comecei a fazer uma segunda pós-graduação de obesidade e emagrecimento, porque eu falei, bom, já que eu tô conseguindo dar esse passo de começar a atender, eu preciso ter um conhecimento que seja além do conhecimento do hospital. E aí, comecei a fazer essa pós e foi exatamente a época que eu entrei no hospital como nutricionista clínica. E aí, no início, era muito difícil. Então, eu ia até a casa das pessoas, atender. E aí, quando você tá no seu ambiente confortável, é muito difícil você fazer a consulta ali, tentar cortar a pessoa. Exato. Aí, eu fazia um pouco do trabalho que a gente chama de personal diet, olhava a despensa, olhava a geladeira, mas me custava muito, porque às vezes em um sábado eu atendia 2 pessoas. Sim. Porque tinha o deslocamento, tinha essa questão que era difícil de você cortar a pessoa, porque eu estava no ambiente da pessoa, e era isso. Aí, com 2 anos lá no hospital, eu consegui ir para a vaga que eu queria, que era dessa equipe multidisciplinar, que da área clínica era o que mais me enchia os olhos. E fazia as visitas multidisciplinar com os médicos, com as enfermeiras da equipe. E continuei minha pós e consegui acabar. Foi quase 1 ano e 8 meses essa pós. E comecei a atender. Legal. Então, por um bom tempo, eu diria que uns 2, 3 anos, eu atendi as pessoas na casa delas. E aí, em 2015, eu consegui um lugar fixo para começar a atender. 2015. 2015. Foi quando você começou a atender num local seu daí. Num local, isso. Primeiro foi em uma clínica que não deu certo. E aí, depois, foi no lugar que eu tô até hoje. Tá. E aí, as pessoas olhavam para mim e elas falavam assim... Você é louca? Você tem problema? Como que você quer ser uma CLT e ter um trabalho extra? Então, enquanto eu trabalhava da 1 às 10, eu atendia de manhã. Quando eu mudei de horário no hospital, que era da equipe multi, eu fazia o horário mais ou menos das 7 às 4 e atendia depois. É interessante isso, porque quando você tocou
no assunto dessa maneira, na minha cabeça tá assim, que seria muito natural a pessoa, mesmo se ela tem ali o trabalho dela, ela tá fazendo esse atendimento. E a forma com que você colocou, do jeito que as pessoas olham, parece que é ou uma coisa ou outra, né? E talvez é uma particularidade do setor. Então, porque ficava uma rotina muito pesada. Ah, ok. Então, depois de um tempo, eu mudei de novo de horário no hospital. E aí, eu comecei a levar a rotina de acordar 4h30. Entrar no hospital entre 6 e 6h30. Sair entre 3 e 3h30. E ficar no consultório até 10, 11, o quanto precisasse. A rotina ficava muito pesada. E aí, as pessoas falavam, mas não dá para ter essa rotina, essa jornada dupla. Aí eu falava, gente, se algum dia eu quero... Porque aí, o que eu te falei no início, eu sabia que eu não queria continuar para sempre naquela vida. Exatamente. Mas até então eu não sabia o que eu queria. E aí eu fui descobrindo, porque aí essa coisa de rede social foi crescendo. Aí você escolhe ali os nutricionistas que são famosos, que enchem os olhos, que você fala, nossa, meu sonho seria ser como essa pessoa. Mas... não tem como uma nutricionista que nunca atendeu abrir um consultório assim hoje e falar assim, então agora vai começar a bater um monte de paciente na minha porta. Exato, porque as pessoas precisam te conhecer. Como é que você vai abrir um consultório e vai dizer, as pessoas vão chegar aqui, elas precisam saber quem sou eu, exatamente. Precisam, ter ali o mínimo de uma confiança, uma indicação, Sim. Um médico que te indique, algo que te traga, essas pessoas. E aí, eu não dava muito ouvido para o que as pessoas falavam. Aí, não contente, eu resolvi fazer minha terceira pós, que foi de nutrição esportiva funcional. Porque eu comecei a pensar que eu gosto muito até hoje, de treinar. Sim. Eu treino desde sempre. Então, se era um público que eu queria atender, eu tinha que me especializar. E aí, então, era assim, um final de semana de pós, um de plantão, aí emendava na semana de trabalho, CLT, mais atendimentos, então era uma loucura. E foi uma época que, vamos sair? Não vamos, eu preciso dormir. Você acaba tendo que abrir mão de muitas coisas, mas eu acho que tem uma coisa aí que é interessante. A gente fala muito do que a gente quer. E eu percebo que há um poder muito grande quando você também tem muito claro o que você não quer. Uhum. Porque quando você se predispõe a se esforçar a fazer algo, é óbvio, poxa, eu vou me esforçar porque eu quero isso. Mas se eu também não quero muito uma coisa, me ajuda a ir muito pra frente. E você tocou exatamente nesse ponto que me chamou a atenção. Eu não sabia talvez para onde eu queria ir, mas eu sabia muito bem o que eu não queria. E aí fez com que você se movesse nessa dedicação e, poxa, não tem problema. Trabalho, não tem hora, vamos fazer. Vou te dar um exemplo, não é uma crítica. Eu acho que cada um sabe o que quer para si e assim funciona. Mas nesse segundo hospital, quando eu entrei, tinha uma nutricionista que o que eu tinha de idade, ela tinha de tempo de trabalho lá. E aquilo me deixava, assim, desesperada. De não ser dona da minha rotina, do meu horário, de estar sempre ali preso a muitos padrões. Porque tem muito protocolo. E eles precisam ser seguidos. Sim. E isso é difícil, porque às vezes você tem uma visão fora da caixa e para um ambiente que é controlado, você não pode mudar uma conduta. E aí, tudo bem. Aí eu continuei lá, sendo da equipe. Tava feliz na equipe, porque você sempre aprende muito, fazendo visitas. Claro. E aí, um belo dia, a minha chefe me chamou, na época, e falou assim, olha, tem uma notícia. A nutricionista do ambulatório, ela vai embora... Ela surtou, na verdade. E como você é a única pessoa que atende fora, você vai ficar no lugar dela. Aí eu falei, não, eu não vou ficar no lugar dela. Eu atendo, mas eu atendo as pessoas com tempo de consulta de 1 hora, 1 hora e meia. E lá era consulta de plano, 20 minutos. Ela, não, você não tem escolha. Aí eu falei, não, mas eu lembro que foi muito difícil. Eu comecei a chorar, eu falei, mas eu não quero. Ela, não, mas você não tem que querer, você vai. Tudo bem? Tudo bem. E aí, assim, foi muito difícil o início. Eu atendia uma média de 340 pacientes no mês. Caramba. E isso mais, dá quantos por dia? Teoricamente, a minha agenda era para ter 19, mas sempre tinha encaixe, atraso, paciente no mínimo VIP. 20 num dia. Era isso, de 20 a 26. Eu lembro que o máximo que eu atendi em um dia eram 26 pessoas que dava para atender. Mas, assim, é algo que se hoje eu tenho a segurança que eu tenho para atender, é porque
isso me impulsionou. Claro. Porque lá aparecia de tudo. E aí, como eu fui treinada? Você pode ver hoje o seu paciente de amanhã na agenda. E aí, no começo, era terrível, eu estudava, eu tentava entender. E depois, eu fiquei 2 anos nesse cargo. Com o tempo, eu acho que com uns 8 meses, 6 meses, eu já não precisava estudar agenda. Porque aí, como eu tinha pouco tempo de atendimento, eu tinha que entender, oi, seu José, não sei o quê, o senhor foi encaminhado por tal médico e o ponto principal é o diabetes. Então, isso, aquilo. Eu tinha que escolher uma prioridade para tentar por causa ajudar. Do tempo, né? Muito pouco Exatamente. Para tentar ajudar uma pessoa, senão ia ser mais uma perda de tempo, minha e da pessoa. Exatamente. Mas assim, tinham dias muito difíceis, de agendas muito lotadas e fora toda a parte burocrática de hospital, que não ajuda. E aí foi indo, a promessa do hospital era que teria uma segunda Nutri, mas aí eu dava conta, não tinha. E aí passou-se 1 ano, e aí eu entrei no meu 2º ano já assim, bem cansada, pensando, será que é isso mesmo? Porque se eu atendo tanto aqui, daqui a pouco eu posso me arriscar a atender fora. Claro. Porque qualquer coisa... Tem uma parte interessante, penso eu, não sei se isso aconteceu, mas que as pessoas estavam te conhecendo, né? Exato. Eu acho que aí entra um ponto que muda um pouco. Sim, que hoje, né, vou falar um pouco, mas que para hoje é muito positivo. Sim. E aí, eu lembro que era um final de ano, no final do 2º ano, e aí eu dei uma leve surtada no hospital, porque aí a parte burocrática de liberação de convênio atrasava, os pacientes reclamavam, e aí eu já tava meio que no meu limite. Aí um dia a minha amiga do hospital, que tá no hospital até hoje, olhou pra mim e falou assim, mas será que não tá na hora de você começar a pensar em sair, já que é o que você tem em mente? E aí aquilo assim... É um start em você, aquilo mexeu com você. Loucamente com a minha cabeça. Aí eu ficava, não, mas será que vai dar? Porque, né, não é tão fácil você ser um profissional autônomo, né? Ser um empresário, porque eu sou nutricionista, mas eu tenho uma empresa. Exato. Tem todas, né, as responsabilidades. É você por você. Exato, legais, de tudo. Então, né, eu falei, ai, será? E eu lembro que isso foi em dezembro. E aí passou o final do ano, começou janeiro, o caos. E aí, eu fui falar com a chefe da minha chefe, que eu não queria mais. Que se eles não pudessem me desligar, que eu já tava indo embora naquela hora. E aí, ela, não, você tem que aguentar, você vai sair de férias, que eu ia sair de férias no outro mês. Quando você voltar, a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí saí de férias, atendi o mês inteiro no consultório, com tempo, com calma, sem cobrança de horário, que é muito diferente, né? E você foi experimentar o que você queria. Exato. Porque era sempre muito corrida, eu tinha que atender ou aos sábados ou à noite. Ou aos sábados ou à noite. E aí, na minha cabeça, era assim, quando eu vou saber a hora certa? Porque a gente nunca sabe. Aí, eu pensava assim, a hora certa vai ser quando eu começar a não ter horário para atender as pessoas. Tá. Eu só posso de manhã. De manhã eu não posso. Eu só posso em determinada data. Não, mas esse eu não posso. Aí, a gente quer esperar a demanda para tomar uma decisão. Exato. E nem sempre é o caminho. Quase nunca. É verdade. E aí, eu voltei de férias e eu falei pra ela, é o seguinte, eu não queria ter voltado de férias. Você falou que eu ia voltar melhor, eu voltei já Melhor eu tava nas férias, eu tava super bem. Exatamente, que eu não quero mais essa loucura, porque, né, eu pensava, eu tenho uma responsabilidade, é uma pessoa que se deslocou não sei de onde e que eu preciso ajudá-la. Eu podia dar um cardápio pronto, mas eu não dava. Tá. Eu fazia bem simples, mas eu montava ali na hora, entregava e falava, olha, volta daqui 30 dias. E lá no hospital tinham resultados muito bons com os pacientes, mesmo sendo uma consulta simples. E aí eu falei, eu voltei, né, diferente da primeira vez, bem certa do que eu queria, e eu não queria mais continuar. E aí, na época, né, essa chefe da minha chefe me pediu, então, para eu ter um pouco de paciência, que ela ia ver o que ela poderia fazer por mim, mas para eu não abandonar o serviço, porque senão, mais uma vez, iria ficar descoberto como tinha sido com a outra nutricionista e tal. E aí, eu falei, olha, além dos meus atendimentos, eu tenho outras questões. Eu tenho que montar aula, a gente participava de... como se fossem mini encontros dentro do hospital, jornada científica. Eu falei, olha, a partir de hoje, eu não faço mais nada, eu só atendo.
E aí, com um tempo ainda determinado. Aí comecei, esperei. E aí, um belo dia, e eu não sei quanto vocês acreditam, né? Quem tá assistindo nisso. Mas eu fiz uma oração e falei assim, Deus, se eu não estiver preparada para trabalhar sozinha dos meus atendimentos, eu vou entender. Mas se eu estiver, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu acho que a gente chega num limite. Eu cheguei no meu limite, mas assim, no máximo. E isso era o feriado de 1º de maio, eu me lembro. E aí, agora eu não lembro a data que caiu, eu sei que no próximo dia, que era dia de trabalho, a chefe da minha chefe me chamou para conversar. Ela falou, olha, quando você descer do almoço, vamos conversar. Aí eu falei, nossa, vamos conversar. E aí, essa época foi o iniciozinho ali da pandemia. Era 2020. Isso, era bem essa época que estava um pouco caótica, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, várias questões, muita preocupação com a saúde. Aí ela falou assim, é o seguinte, eu consegui, a gente vai te desligar, mas você precisa treinar alguém. Olha. E aí, nesse meio tempo, eu terminei minha 3ª pós. Então, eu falei, bom, por enquanto agora eu preciso colocar em prática tudo isso que eu aprendi, né? Que não foi fácil, mas graças a Deus eu consegui. Claro. E eu não quero estudar por enquanto mais nada, eu preciso decidir a minha vida. Aí treinei uma nova nutricionista, saí do hospital, os médicos de lá, que até hoje me encaminham paciente, olha que coisa bacana, boa. Poxa, isso é muito bom. Falavam pra mim assim, não é hora de sair do hospital. A gente tá vivendo aí uma crise, as pessoas estão com Covid, a gente não sabe o que vai ser, não é hora. E aí eu só pensava, nossa, mal sabe você que eu não aguento ficar aqui mais uma semana. Eu preciso sair. Antes que eu tenha realmente um burnout. Sim, alguma coisa mais séria, né? Então, que aí eu não consiga me ajudar. Claro. E aí eu saí do hospital mais ou menos final de maio de 2020. E aí eu falei, e agora? E agora, o que eu vou fazer? E aí mantive os meus pacientes, sempre tentando fazer o melhor trabalho possível para cada pessoa, de forma individualizada. Eu acho que tem um ponto importante de você ouvir o que o paciente tem para falar. Sim. Porque muitas vezes as pessoas focam só em números e aí a gente não consegue entender as entrelinhas. Exatamente. E para quem tem esse sonho, para quem, né, como nutricionista ou enfim, profissionais autônomos, trabalhar Sim. por conta, você precisa tentar enxergar o cenário inteiro. E uma das coisas para você enxergar é ouvir o que a pessoa vai dizer. Você não tem como adivinhar, você precisa ouvir a pessoa. E aí, comecei a atender, era mais online, porque foi aquele ápice da pandemia. E aí, muitos pacientes começaram a voltar no hospital, e aí eu não tava mais lá. E aí, eles começaram a me procurar, onde você tá? Ah, eu atendo em tal endereço. E aí, até hoje, acredite, em 4 anos, eu atendo o paciente do hospital. Poxa, eu imagino. Ou gente que tentou manter o acompanhamento lá e não deu certo, ou pacientes que saíram quase que na mesma época que eu e estão comigo até hoje. O local que você tá, que você falou, eu tô até hoje nesse local, você saiu e arrumou o local ou você já tinha ele antes? Antes de sair? Antes de sair eu já atendia, mas aí eu dividia o espaço com mais uma nutricionista. E aí, quando eu saí, ela é dela, então ela não atendia mais. Ela me fez a proposta de alugar e assumir todas as responsabilidades, se eu realmente quisesse. Aí eu falei, não, eu quero. Ai, que bacana. É isso que eu quero. E aí, nessa época aí de muitos desafios de pandemia, de gente que não dormia, de insônia. Aí, cada vez mais eu fui tentando entender qual era esse meu público. E foi indo. E aí, agora tem 4 anos e meio, né? Que eu tô só com o consultório. 4 anos, né? Porque a gente tá em junho. Sim. Só com o consultório. E eu posso dizer que se as pessoas realmente, elas almejam, elas não podem desistir. Com certeza. Porque eu sou dona do meu tempo, da minha agenda. Não é só uma questão financeira, mas... É uma questão de realização. Exato. É que a gente não tem tempo, mas se eu contasse alguns dos casos... Então, realmente, a nutrição, ela pode transformar vidas. Claro. Ela muda uma pessoa que consegue emagrecer sem cirurgia 50 quilos.
ela conquista a autoestima, doenças que as pessoas deixam de ter, pacientes que deixam de tomar aí muitos remédios por conta de mudar os hábitos. Que legal. E tudo assim, aos pouquinhos. Sim. Eu brinco, né, que você quer uma nutricionista muito radical, não sou eu. Por quê? Que bom. Porque não vai durar. Não dura. Porque a pessoa não vai conseguir permanecer naquela mudança. A pessoa vai na consulta, é assim que a gente chama, né? Aí a pessoa sai com uma folha desse tamanho, assim, aquilo muda a vida dela radicalmente, e ela fica olhando em casa para aquela sem folha. Sem entender, né? E pensando assim, por onde eu começo? Como é que eu vou fazer tudo isso daqui? Eu acho sempre bem desafiador. É bem desafiador para a pessoa. E eu acho que essa questão de você ouvir mais a pessoa e tentar ir adequando as coisas é um caminho que muito provavelmente você tem a pessoa mais do seu lado do que exatamente tá tudo errado o que você faz, pega essa folha, vai lá e tem que ser assim. Não, e entender, porque eu brinco que quanto mais cada paciente entende, ele erra consciente. Exato. E aí tá tudo bem. Se você errar consciente, você sabe que ou no próximo dia ou na próxima refeição, você vai voltar a fazer o correto. Mas quando simplesmente te dão um papel e não te explicam por quê, você vai seguir enquanto você estiver motivado. Exato. Quando a motivação acabar... Que dura pouco, né? Exato. Às vezes não é nem um mês. Quando a motivação acabar, você vai falar, quer saber? Por que eu tô fazendo isso? Vou voltar a fazer o que me agrada. Então, é importante, né, tentar conscientizar o paciente. Com certeza. Porque a pessoa precisa mudar e não só ir lá e essa consulta não ter um valor agregado para a vida dele. Vou até aproveitar esse gancho, vou pedir para eles colocarem algumas fotos aqui. A gente trouxe, primeiro acho que vai estar o seu logo, né? Então tá aqui, acho que é importante a galera visualizar. E depois vai ter a questão do seu Instagram, o pessoal consegue te achar, né? Lá pelo Instagram. Sim. Legal, a gente vai colocar na legenda para poder. Silvia Messalen. É isso, né? Tá a gente estava até conversando, eu falei, acho que eu pronuncio errado às vezes, Silvia Messalen. Vamos lá, tem mais foto pra gente ver um pouquinho do trabalho. Aqui é você... No consultório. Ai, que legal, que bacana. Na onde você atende mesmo hoje. Isso, onde eu tô agora eu já reconheci. Lá eu já estive, então agora eu já reconheci. Desde 2015. Que é legal. Meu cantinho, minha segunda casa. Olha só. Eu acho que assim, ter o seu lugar é gostoso, né? É uma outra coisa. E ter um lugar para que as pessoas possam se sentir confortáveis, acolhidas. Sim. Então, aí às vezes, né, eu passo o dia inteiro lá. Então, tem que ser um ambiente que seja confortável. Senão, né, não faz sentido. É porque acho que a pessoa que chega lá, ela tá procurando algo de bem-estar para ela. E ela precisa encontrar isso em você. Então, se ela chegar lá e não ver você bem, ver você, de repente, que o teu trabalho é um porre, né? Tem que... é isso. Não vai ser agradável. Porque a pessoa tem que sair convencida que é a melhor escolha que ela poderia ter feito. Legal. E né? De fato. Que bom. Pode passar, por favor? Olha só, tem algumas coisinhas ali. De vez em quando eu faço umas degustações, então tem as marcas parceiras, aí os pacientes do dia, eles têm acesso. Tem a questão, às vezes, de... tô te indicando um produto. Só que eu tô te indicando um produto que realmente vai te ajudar. Então, eu consigo ter marcas variadas, né? Para não ter conflito de interesse, mas para que você possa sair de lá sabendo o que é. E não, tem uma lista de suplementos que eu não faço ideia do que são para eu comprar. Mas será que vai dar certo? Mas será que se você testar antes já não ajuda? Para na hora que você for comprar, você ter a certeza? Então, sempre tem alguma coisa aí para os pacientes de Essa extra. parte lá de degustação, eu acho que você põe ele em contato com o produto direto. Isso faz com que ele ali já conheça, por exemplo, as opções que você está falando, né? E para ele depois tomar a decisão fica mais fácil, né? Porque aí fala, olha, você provou o sabor X, mas a gente tem mais 10 sabores. O que te agrada? Sabendo como é a textura, o que o produto faz e qual momento você vai tentar. E isso se tiver necessidade. Em alguns pacientes não tem, mas em alguns vai precisar. E as marcas apoiam isso? Ajudam nisso? Sim, as marcas fazem algumas mensalmente, outras a cada 60 dias, as visitas para trazer novidade, o que tem de bom no mercado, a questão financeira, de concorrência. Então, legal. dá para ajudar bastante o paciente, disponibilizam descontos, porque a gente sabe que dependendo do que for, né, tem um custo. Bastante coisa para comprar. Que legal, é muito bom. Isso pode passar?
E aqui, onde estamos? Congressos de nutrição, porque aí, até isso, na época do hospital, como eu falei, né, tudo muito protocolado. Então, você não tem a disponibilidade de sair para ir a um congresso, porque todos os nutricionistas do mesmo lugar querem ir. E aí eu brinco que hoje eu vou em todos, porque como eu consigo ter essa disponibilidade, montar uma agenda flexível, então todos esses congressos que realmente agregam aí novidades na questão de trabalho científico, trabalhos publicados recentes, aí eu faço questão de ir para poder me ajudar ainda mais nos atendimentos. Porque, na verdade, é uma atualização que você precisa, né? Sim. Você está dentro da profissão, obviamente, já estudou, mas essa atualização, o congresso, ele traz isso, né? O que está acontecendo, o que tem no mercado, o que aconteceu, quais são os casos, Exatamente. E te ajuda nas decisões que você vai tomar com seus pacientes. Porque, né, as pessoas são muito diferentes e quanto mais a gente consegue entender quais seriam os comparativos para ter uma conduta assertiva, isso para o paciente é excelente, porque o resultado dele é garantido. Exatamente. Então, todos os que eu acho que são interessantes, eu vou hoje em dia. Olha só, tem que investir, né? Não tem jeito. Pode passar. E aqui, onde é que estava? Então, eu falo que o hospital me trouxe muitas coisas boas. Então, o hospital tinha um marketing que algum nutricionista da equipe tinha que escrever os textos. E ninguém queria escrever, e aí eu escrevia. E aí, uma vez eu fiz um texto falando sobre microbiota intestinal, e aí gostaram desse texto e perguntaram para o hospital, tem alguma nutricionista que pode vir falar sobre isso? E aí, era o marketing do hospital. E aí, minha chefe falou, você conseguiria ir? Eu falei, vamos ver, né? Tudo bem, né? Não sei como vai ser. E fui. E aí, deu tão certo que mais ou menos a cada 2 meses, o programa escolhia uma pauta e pedia para o hospital para eu ir apresentar. E aí, tudo bem, saí do hospital. E aí, o programa entrou em contato comigo e falou assim, a gente quer que você venha falar sobre um assunto X. Aí eu falei, olha, mas agora acho que não vai mais dar. Porque enquanto eu estava no hospital, o hospital pagava o marketing. Certo. E agora, imagina, eu acabei de sair, eu não tenho essa grana para bancar o marketing para poder ir na televisão. Aí eles, não, você não tá entendendo, a gente tá te chamando por conteúdo. Então você vai continuar a vir, mas agora ao invés de representar o hospital, você vai representar você. Você. E aí, até hoje, eu vou de tempos em tempos. Que bacana. Ou às vezes eu sugiro um tema que tá em alta. Eu falo, olha, esse tema tá gerando um burburinho. E se a gente falasse sobre ele, para esclarecer? Adoçante, emagrecimento, dietas da moda, vários temas que às vezes estão um pouco polêmicos. E aí, até hoje, eu vou no programa. Que legal, que bacana. E isso traz uma reflexão, a gente tem falado aqui em alguns episódios sobre a importância de você se relacionar, sobre a importância de você ter um network em relação a todas as suas questões profissionais e pessoais, que vão gerar a você novas oportunidades, né? Como, por exemplo, o hospital gerou para você e você está lá no programa até hoje, isso amplia a sua visibilidade, traz pessoas até você. E eu não vou muito longe, o fato da gente estar aqui conversando hoje é fruto de um relacionamento, né? Verdade, de alguns anos aí que a gente se conheceu. Então isso é interessante. E eu tenho explorado muito esse tema, falando isso pra galera, exatamente porque a pessoa às vezes fala, eu sou tímido, isso, ou do tipo, tem que fazer um esforço para estar em tal coisa. A pessoa, poxa, mas eu vou ter que ir até lá. E essas pessoas, elas têm dificuldade de ver o pós, de ver o que aquilo pode trazer para você. Agregar, Exato, porque vai trazer uma visibilidade nessa questão que são oportunidades futuras que vão trazer na sua carreira. É o espírito empreendedor. Precisa ter. Se não tiver, não decola, não tem como. E na época ninguém queria ir. E aí eu comecei ninguém quer ir. E aí ficou eu indo todos os programas. E rendeu até hoje, graças a Deus. Que legal. E quantas pessoas já não te viram através do programa? E tudo isso, então, aí eu falo que, né, é uma somatória. Então, os pacientes que eram do hospital, eles, hoje em dia, muitos passam comigo. Os funcionários do hospital, até hoje eu atendo. Os médicos me indicam paciente. Os programas, de alguma forma, me trazem essa visibilidade que alguém me procura. Aí, os próprios pacientes, né, que eu brinco que eu não faço parceria com blogueira, porque os próprios pacientes me trazem pessoas por bons resultados que eles têm. E aí, as pessoas querem ter também. Com certeza. Então, como você falou, né, esse network ajuda
ajuda muito. Claro. Para hoje eu conseguir me manter do consultório, como, né, até então eu não sabia, mas era o que eu realmente buscava. E eu espero que aqui hoje surjam novos pacientes para eu você. também, Muita amém. gente vai ver e vai te procurar, tenho certeza. Pode passar, por favor? Vamos lá, olha. Então, esse foi um dos programas. Tem até uma outra foto. Porque eu participei, que vai ter... Acho que na sequência, né? Aí. Esse. Ah, E aí eu acho que tem... Tem mais uma? Pode passar? Então, mais um congresso. Mais um congresso, vamos lá. Aí essa é a Jaque, que é a apresentadora do programa. Que legal. Que eu Ele é um sempre programa vou. só disso, de nutrição, de coisa, ou não? Não, ele é um programa da tarde de Tá. assuntos variados. Ah, então, legal, variado. vai delegado falar sobre bacana. segurança. Então, eles vão criando as pautas de assuntos aleatórios. E aí, geralmente, pode ser 1 ou 2 temas por dia. Mas, Bacana. geralmente, eu fico com o programa inteiro porque os temas de nutrição são mais densos. Então, sempre tem conteúdo. Que Mas legal. é isso, é bem variado. Pode passar? Congresso. Aqui. Consultório, gravando. Essa moça loira, ela era uma paciente minha, Tá. que trabalha com programas, com apresentação. E aí, ela estava fazendo um trabalho com uma ONG sobre aproveitamento íntegro dos alimentos. Aí ela falou, você topa dar uma entrevista sobre esse tema? E vai passar no documentário que foi feito em partes, da Locomotiva, que era a ONG. Aí eu falei, tá, mas o que a gente vai abordar? Aí ela me falou mais ou menos, eu falei, tá bom, eu topo. Eu sempre topo os desafios. Acho que não tem nenhuma coisa que eu falei, não vou fazer. Porque é o que você falou, eu acho que de alguma forma é sempre bom. E vai te trazer algo. Sim. Aí, a gente gravou lá no meu consultório, fez, né, todos os vídeos, aí depois eles editaram, e eu fiquei com o conteúdo fresco na minha cabeça, aproveitamento íntegro dos alimentos. E aí, eu falei com o produtor do programa, eu falei, olha, fulano, eu participei agora de uma gravação para uma ONG, Tá. E o tema é esse, eu achei que foi tão interessante, o que você acha da gente fazer um programa sobre isso? Aí ele falou, e dá para fazer uma mesa com os alimentos que era aquela daquela foto anteriormente. E aí eu aproveitei a mesma pauta para falar em um contexto completamente diferente, mas sobre o mesmo assunto. Então, bacana. Às vezes, ou é um insight, ou é um gancho que se puxa para poder apresentar um programa. Olha, que bacana. Uma coisa puxa a outra, né? Que bacana. Pode passar, por favor? Essa é a última. Legal, bacana. Nossa, são muitas aparições, né? Em vários locais aí. Já tá muito famosa, Silvia. Amém. Não é? Vai estar, com certeza. E me fala, o que você acha, assim, qual é o maior desafio para alguém que tá, principalmente na sua profissão? O que hoje, dentro do cenário que a gente tem, você acha que é o maior desafio para a pessoa? Você acha que a quantidade de pessoas é o que mais pega? A internet ajuda, atrapalha? Eu acho assim, né? Tem toda essa questão que você falou. Eu converso com muita nutricionista boa, clínica, que eu falo, o que você está fazendo aqui, trabalhando para um hospital, sendo que você podia trabalhar para você, ganhar o seu dinheiro, fazer a sua agenda, ser livre. E aí o que as pessoas me falam é um ponto que você tocou. É que, mas eu tenho muita vergonha de falar, porque às vezes, né, a gente faz vídeos, eu mesmo faço alguns vídeos e falo, não tá 100%, mas nunca vai estar 100%. Então, eu acho que essa questão de você aparecer, porque aí as pessoas pensam, eu conheço nutricionistas que desistiram de atender, por não terem esse público que ajuda a girar no consultório, né? Essa Tem que ter a demanda. Exato, essa demanda, essa questão financeira. Porque também não é tão barato você, né? Você tem uma série aí de questões financeiras para arcar todo mês, tem uma empresa, mas você precisa ter os pacientes. Com certeza. E aí, eu já vi muitas nutricionistas que escolhem bons planos de saúde para tentar trabalhar com alguns, para dar uma ajuda. Mas eu também já sabia que não era o que eu queria. Eu falei, não vou. O paciente que me procurar, ele vai ter, mesmo que tenha um custo a minha consulta, mas eu vou facilitar para que ele consiga me pagar da forma como ele conseguir, mas para que ele tenha o atendimento que eu acho que ele tem que ter.
Sim. Mas aí, o que você falou, né? O maior desafio é isso, é você conseguir manter esses pacientes. E aí, uma forma é usar as redes sociais. Exatamente. Tentar e escolher, né, um pouco do seu nicho. Ah, eu quero falar sobre saúde infantil. Eu quero falar sobre obesidade. Porque, como eu falei, existem mais de 30 áreas da nutrição. É muito, É né? Tem um muita. leque muito grande para a pessoa poder atuar. E muita coisa que você pode fazer sozinho, que você não precisa ser dependente de talvez um hospital, uma empresa. Tá. Eu não falei, né, que eu esqueci, mas no início, quando eu entrei no primeiro hospital, tinha uma nutricionista, que é a minha amiga até hoje, que ela prestava concurso. Aí eu falei, já que eu não passei no que eu queria na empresa específica, Tá. que tinha uma empresa já que eu queria passar, comecei a prestar concurso com ela. E eu não passava em nenhum. Aí, quando eu saí do hospital, eu falei, vou desistir de concurso. E hoje eu vejo que pro meu perfil, graças a Deus que eu não passei. Exatamente. Porque não ia... Hoje eu encontro com ela, ela me conta um pouco da experiência, e aí eu penso, não tem nada a ver com o que eu não gostaria de fazer. Então, realmente, hoje eu posso falar que eu trabalho com o que eu amo, com o que me faz feliz, com o que eu vejo retorno nos pacientes, as pessoas felizes. Então, o ponto é entender um pouco do que você quer e do que você não quer, para você não desistir. Você falando disso, um dos feedbacks que me passa olhando para você é a segurança com que você fala da profissão, da sua carreira, de como as coisas funcionam e principalmente esse ar de estar muito bem com isso. Então, a gente que está desse lado encontra isso em você. E você explicando como tudo isso aconteceu, é muito claro que esse caminho é o caminho que deixa a pessoa feliz, satisfeita, segura, com vontade de aprender mais, se atualizar e para poder estar na frente desse paciente e não só orientar ele, mas também transmitir isso para ele. Olha, eu estou aqui te orientando, mas feliz com o que eu estou fazendo. Eu tenho um exemplo muito clássico que eu passo no supermercado e às vezes a gente tem aqueles caixas que, de repente, cara, o cara não tá legal, não é o que ele gosta de fazer. E algumas vezes eu já parei e falei pra pessoa, sabe? Falei, olha, você me desculpa, mas eu vou tentar te ajudar. De repente não tá legal o que você tá fazendo, você não tá bem. Procura alguma coisa, procura alguma outra coisa que te deixe bem. Porque estar bem vai transmitir para essas pessoas que estão ali. E não estar bem também vai transmitir. E você que está ali com o seu paciente, se não tiver essa confiança, se não tiver, a minha nutricionista está bem, a minha nutricionista está feliz, cara, já é difícil da pessoa ter que fazer as coisas, porque é uma mudança de hábito em tudo aquilo que você vai colocar. E se ele não tiver legal com você, aí é que ele não vai fazer mesmo. E acho que tem mais um ponto, né? Eu atendo muitos pacientes do mundo corporativo. E as pessoas estão muito estressadas, num limite, assim, que às vezes eu tenho vontade de pegar na mão do paciente e falar, vamos lá falar com o seu chefe? Você precisa de 30 dias de férias, porque você não vai aguentar. E aí, eu acho que faz parte, porque eu brinco em casa que às vezes a minha consulta, ela é mais de psicóloga do que de nutricionista. Tá meio psicóloga ali com a pessoa. Que era a minha ideia lá atrás, né? Olha lá. Que eu ainda não desisti. Eu falei, bom, agora que as coisas estão bem tranquilas, eu ainda posso fazer um curso nessa área de uma questão mais comportamental. Sim. Porque muitas vezes as pessoas não seguem a alimentação ou elas não mudam de comportamento por conta dessas amarras. Então, emocionalmente, você tá abalado, o seu trabalho tá ruim, sua situação financeira não é boa, na sua casa tem muitas brigas, o que você vai fazer? Vai comer, porque é um prazer rápido. E eu acho que também tá associado com a ansiedade, né? Ela tá todo nesse mundo que ativa a ansiedade dentro dela e ela vai em cima da comida. Então, muitas vezes, eu falo, foi uma consulta de conversa. E nem foi só sobre nutrição. Foi sobre como eu poderia ajudar esse paciente. E aí, às vezes, eu tenho esse espaço. Mas você já faz terapia? E se fizer? Mas você já foi a um psiquiatra? Porque as pessoas têm a ideia que, não, é para quem tem problemas, né, na cabeça. Exato. Mas não é. Às vezes, você precisa de uma ajuda, porque você carrega, né, tantos pratos que chega uma hora você não consegue escolher a sua prioridade. Exato. Então, aí, imagina, aí você vai a uma consulta e aí o profissional que te atende tá pior que você. Não vai agregar em nada. Em alguns momentos eu chego a pensar isso, sabe? Eu olho e digo assim,
mas será que a pessoa que vai me atender, né? Eu tenho uma história antiga, um pouco da parte da medicina, que é do médico, né? Então você vai no cardiologista e aí ele te fala, poxa, né? Tá precisando fazer um exercício, tá? E você olha ele sentado na cadeira lá, às vezes o biotipo dele cenário, não é... né? o cenário não fala, agrada muito. E eu acho que a gente, tá falando da medicina e eu acho que todas as outras áreas. Como é que você vai chegar ali... Sim. Nutricionista, o professor né, o personal da academia, é a mesma coisa, né? Então a gente precisa mesmo, eu acho que ser exemplo, ser referência, não tem como. E tem que estar bem. Para atender alguém tem que estar bem. Se não tiver bem, não consegue. E o maior exemplo era na época do hospital, tipo desses dias que eu falei que às vezes eu atendia 26 pessoas. E aí eu tava assim, 3:30 da tarde acabada. Aí eu falava, tá, agora eu vou pro meu trabalho no consultório, que a pessoa está me pagando, ela não faz ideia de como foi o meu dia, eu preciso estar bem. E olha que interessante você dizendo, o meu trabalho, mas você estava trabalhando antes. Mas era o meu trabalho para mim. Exato. Porque lá, embora, assim, eu sou muito grata por tudo que eu passei, eu falo para todo mundo, olha, se você quer entender um pouco das áreas, principalmente relacionadas a pessoas, a doenças, a toda essa parte mais específica, não tem hospital que não seja, assim, a melhor escola. Mas é um lugar que é duro, entendeu? Sim. Ficar num ambiente ali de muitas doenças, pessoas que sugam sua energia. Com certeza. Um ambiente que que as pessoas não imaginam, né? Eles acham que é só no mundo corporativo, mas não é. Na área clínica, hospitalar, faça mais com menos. Então, isso te suga muito. E aí, eu pensava, bom, agora, se eu quero viver disso... eu preciso estar bem. Então, hoje que eu só faço, né? Não é só, porque é muita coisa, claro, mas que eu mas é pra faço você. isso. Exato. Eu tenho, às vezes acontece alguma coisa na minha vida pessoal, aí na hora que eu chego no consultório, desliga ali o interruptor, é outra pessoa. Porque eu preciso estar bem para eu estar dedicada certeza. na consulta. É que existe uma exaustão sobre a situação do trabalho, mas quando é uma exaustão, nesse caso sua, poxa, eu estou cansado, óbvio, trabalhei um monte, tá, mas foi pra mim, foi legal, foi bacana, ela passa mais rápido. Você vai, descansa, você se renova. Quando é um estresse, não passa. É verdade. E às vezes a pessoa vai viajar, faz um monte de coisa, mas ela volta pro mesmo cenário que a deixou daquele jeito. Então eu acho que há um conflito muito grande nisso. E eu acho que hoje em dia tem muito isso que você está falando. Porque às vezes eu faço umas enquetes, você é feliz com o que você trabalha, umas coisas assim. As respostas, grande maioria, negativas. Então, tá muito assim, o público tá assim, né? Negativo, infeliz, ansioso, estressado, buscando uma solução. Acho que tem muita coisa que a gente falou aqui hoje que pode servir de alerta. Acho que de alerta, de start, como você mesmo... Eu acho que tem uma coisa interessante no seu começo, você diz assim, eu pensava uma coisa, 10 minutos ouvindo, uma pessoa mudou. A gente aqui tenta levar isso um pouco. Quem sabe, às vezes, a pessoa assistindo em um ponto fala, poxa, me encontrei, achei o que eu estava querendo. Isso é muito legal. Porque falando especificamente da nutrição, como eu te falei, né? A gente viu ali, são 200 mil nutricionistas em 2024. Só que se você acreditar que você é capaz e for atrás, eu comecei atendendo um consultório que não era meu, que eu alugava, sublocava, você vai conseguir. Porque o que eu vejo as pessoas, é muito mais fácil você desestimular alguém do que você estimular. Mas é Aí fato. Você fala, não, porque um dia eu vou conseguir ter uma clínica. Não, mas é tão difícil. Mas aí para ter uma clínica, você vai ter que contratar um médico e vai ter que contratar outros profissionais. Não fale para pessoas que você já imagina que irão te desestimular. Porque aí você vai construindo o seu sonho. Porque as pessoas falavam para mim que não era possível. E eu falava, vai ter que ser. Porque agora não tem outro caminho. E hoje, graças a Deus, né? Legal. Se eu pensar que exclusivamente são 14 anos, né, de formada. Aí 10 de hospital, levando o consultório um pouco em paralelo, e 4 só no consultório. Que legal. E às vezes, na minha cabeça, parece que faz muito tempo, mas na verdade não faz tanto tempo. E tem muito pela frente ainda. Tomara, se Deus quiser. Não, com certeza, poxa. Eu acho que você deu uma dica agora muito interessante sobre cuidado com quem você vai falar as coisas, né? Tem que ser
pessoas que vão te impulsionar. Tem que ser pessoas que acreditam no que você está acreditando. Porque, senão, tem gente que se baseia muito no que vai fazer nessas opiniões em volta de pessoas que não fazem aquilo. E, obviamente, que essas pessoas vão dizer, não, é melhor você... que não fazem nada, né? Pois porque aí, mas eu também tô infeliz e eu não vou me mexer. Porque o meu ponto era assim, todo mundo que trabalhava comigo reclamava do trabalho. Tá. Só que ninguém fazia nada pra sair de lá, entendeu? Eu brinco disso, tá sentado no prego e fica. Então, e aí eu também reclamava, mas eu pensava, não, mas em algum momento, isso aqui, eu não vou estar aqui. Para essas pessoas que reclamam, tem uma perguntinha que ela incomoda, mas ela é importante. O que você tá fazendo pra mudar isso? Não tem problema reclamar. Ok, tudo bem, não tá legal hoje? Bacana. O que você tá fazendo pra mudar isso? Não tá fazendo nada? Vai continuar aí. Vai continuar aí. Não vai mudar. E cada vez mais eu acho que piora, porque é o que você falou, aí vai virando um estresse, e aí você não tem outra escolha, porque você não escolheu em nenhum momento ter. Exatamente. Então, tem que pensar, porque chega uma hora, e eu acho que para qualquer área. Tá, eu estou à beira de um burnout, que é o perfil das pessoas que eu atendo. O que será que dá para ser feito? Legal. Às vezes, trocar de carreira talvez não seja possível. Mas se eu trocar de emprego, às vezes, sim, mesmo que eu ganhe um pouco menos, às vezes eu falo isso para os pacientes, mas está custando a sua saúde. Exato. E quanto custa a saúde? E mental e física, que não é só física, é mental. Mental. Então, às vezes, né, porque senão, tudo aquilo que você ganhou financeiramente, você vai usar para se tratar daqui a um tempo. Exatamente. E é o que a gente tem visto, as estatísticas de pessoas doentes emocionalmente abaladas, né? Com certeza. Olha, foi muito bom, né? Rendeu muita coisa aqui, né? Quanta coisa. Porque, né, eu gosto... Bom, você sabe, né? Você já me conhece o quanto eu sou apaixonada pela nutrição, né? Mas foi por isso que eu te chamei. E às vezes algumas pessoas falam, mas você acha, queria conversar. Eu falo, olha, se eu conversar, eu vou te convencer a fazer a nutrição. Então, pensa bem, é isso mesmo? Que legal. Porque... como todas as profissões, tem o seu lado negativo. Claro. Mas eu acho que eu enxergo mais os positivos. Então, né, eu passei um momento desafiador, mas ele passou. Não vou dizer que hoje é 100%, eu tenho os desafios atuais. Mas vai ter sempre, é pra vida, né? Não tem jeito. São os desafios que nos fazem crescer, é sempre. Eles só mudam. Numa época é um desafio, numa outra época é outro. Mas assim, olhando para você e para sua carreira, a gente vê nitidamente o esforço da sua pessoa. Não é, me deram isso ou me proporcionaram isso. Não. Você foi atrás, você foi olhando as oportunidades, e em muitos momentos vendo que, mesmo que eu não goste disso, mas isso aqui pode me trazer algo positivo, como você acabou de falar, olhar pelo lado positivo é sempre o melhor lado, olhou para isso, aproveitou as oportunidades e está aqui hoje, é isso, não tem como, né? Desse jeito vai. Parabéns, viu, Silvia? Fico muito feliz de poder conversar com você aqui. Eu fiquei feliz de poder contar, porque, né, se tiver alguém... que tem essa dúvida, claro, né? Tanto da área, principalmente se for da nutrição ou não, para olhar fora da caixa, né? Que sim, o seu trabalho pode te proporcionar coisas boas. Porque, né, quantas horas a gente fica trabalhando por dia? E aí, se não for agradável, isso vai ali... alimentando coisas negativas dentro de você. E sim, até trazendo doenças, porque hoje em dia já se sabe isso das ocitocinas inflamatórias que são produzidas aí com aumento de estresse e todos os outros, né, sentimentos agregados. Então... Que legal. Olha, eu queria te entregar um presente nosso. É uma caneta personalizada. E eu espero que ela traga muita sorte para você, que você assine muitas coisas boas, que todo momento que você estiver ali assinando, você lembre desse momento aqui. Ai, que linda. Que bacana. Obrigada. Imagina, obrigado eu. E quero te agradecer a presença. Deixar no consultório meus carimbos e eu vou assinar com ela. Olha lá, aí sim, hein? Ótimo, quero te agradecer de você ter vindo até aqui, aceito o convite. A sua história foi, assim, extremamente entusiasmante, eu acho que para as pessoas refletirem sobre o que estão fazendo, sobre o que fazem, e principalmente mostrando essa questão da atitude, das decisões, de que, em alguns momentos não é exatamente o que você está buscando, mas o que aquilo pode te trazer. E foi uma aula em cima disso e vai ajudar muita gente. Então, muito legal de você estar aqui, viu? Que as pessoas possam se inspirar, porque a gente sabe que não é fácil, mas é possível.
né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Eu que viu? agradeço o convite. Muito obrigada. Imagina. Pode ter certeza, muita gente vai te procurar no Instagram lá. Ai, obrigada. Vai. É isso, galera. Mais uma vez, eu quero agradecer todos vocês que estão aí, que estão assistindo, que chegaram até aqui no episódio. É muito importante, né? Você tá assistindo, aprendendo, pegando as mensagens. Então, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa estar acompanhando sempre todas as entrevistas, as histórias e possa com certeza te ajudar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Wilton e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera!